Olá, pessoal! Hoje vamos explorar uma lista fascinante, os 10 objetos mais curiosos de origem desconhecida. Prepare-se para mergulhar em mistérios que desafiam a lógica e nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre nossos ancestrais. Imagine encontrar um objeto que ninguém consegue explicar. Ele pode ser feito de materiais que não deveriam existir naquela época, ou ter um design que parece futurista demais para sua origem suposta. Um desses casos é o famoso mecanismo de Anticítera. Esse artefato grego antigo é como um computador analógico capaz de prever movimentos celestiais. Mas como isso foi possível há mais de 2000 anos? Outro exemplo impressionante é o disco de Festus. Encontrado em Creta, esse disco coberto de inscrições ainda não foi decifrado. Será uma mensagem alienígena? Ou apenas um código perdido da civilização minoica? Esses objetos nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre nossos ancestrais. Será que eles eram muito mais avançados do que imaginamos? Ou será que houve influências externas? Existem também relatos de objetos encontrados em lugares impossíveis, como uma lâmpada elétrica dentro de uma mina de carvão datada de milhões de anos atrás. Isso desafia completamente o que sabemos sobre a evolução tecnológica. Alguns desses achados foram considerados fraudes ou enganos. Mas e aqueles que resistem a qualquer explicação lógica? Eles continuam sendo um verdadeiro enigma para especialistas. Um dos grandes mistérios é o cilindro de Betz. Encontrado na década de 1970, esse objeto metálico parece uma peça de maquinário moderno, mas estava enterrado em um local onde não deveria estar. Dizem que ele poderia ser parte de um motor ou até mesmo um dispositivo extraterrestre. Até hoje, ninguém sabe ao certo. O que você acha? Poderia ser algo vindo de outro planeta? Além disso, há objetos que parecem ter sido criados com propósitos específicos, mas ninguém sabe quais são. Por exemplo, o mapa de Piri Reis, que detalha continentes antes de suas descobertas oficiais. Esse mapa é tão preciso que alguns acreditam que ele foi baseado em tecnologia avançada ou até mesmo em observações aéreas. Como isso seria possível no século XVI? Esses mistérios nos lembram que ainda há muito a ser descoberto sobre nosso passado. Cada objeto inexplicável é como uma janela para um mundo que mal entendemos. Agora vamos falar de outro artefato que desafia nossa compreensão: o disco de Festus. Encontrado na ilha de Creta em 1908, esse objeto circular é coberto por inscrições estranhas que ninguém conseguiu decifrar até hoje. O disco é feito de argila cozida e possui símbolos espiralados em ambos os lados. Ao todo, são 242 caracteres, divididos em 61 símbolos únicos. Parece um código, certo? Mas qual seria sua mensagem? Alguns especialistas acreditam que ele pode ser uma forma antiga de escrita hieroglífica, enquanto outros sugerem que seja um calendário ou até mesmo uma oração religiosa. O problema é que não há registros semelhantes a essas inscrições em lugar nenhum do mundo antigo. É como se o disco de Festus fosse único em sua existência, sem contexto ou referência. Essa singularidade levou alguns a especular que o disco poderia ser uma falsificação. No entanto, testes científicos confirmaram sua autenticidade, datando-o de aproximadamente 1700 a.C. Então, se não é uma fraude, o que exatamente é? Será que os minoicos, a civilização que habitava Creta, possuíam um sistema de escrita avançado que foi completamente perdido? Outra teoria sugere que o disco pode ter sido criado por uma cultura desconhecida, talvez até anterior aos minoicos. Isso explicaria por que suas inscrições não têm paralelo com outras línguas da época.
Algumas pessoas vão ainda mais longe, sugerindo que o disco poderia ser uma mensagem extraterrestre. Parece absurdo, mas quando olhamos para a complexidade dos símbolos, fica difícil não questionar. Imagine encontrar algo assim hoje. Seria como receber uma carta do passado, escrita em uma linguagem que ninguém consegue entender. Qual seria o propósito dessa mensagem? Talvez o disco tenha sido usado em rituais sagrados, como parte de cerimônias religiosas ou como um amuleto místico. Afinal, muitas culturas antigas atribuíam poderes mágicos a objetos específicos. Outra possibilidade é que ele representasse um registro histórico ou genealógico. Se for esse o caso, estamos diante de uma janela única para a vida cotidiana de uma civilização perdida. Infelizmente, sem conseguir decifrar os símbolos, tudo o que podemos fazer é especular. E essa falta de respostas só aumenta o fascínio pelo disco de Festus. Ele nos lembra que, por mais que avancemos tecnologicamente, ainda somos incapazes de desvendar certos mistérios do passado. Esse objeto é um verdadeiro quebra-cabeça arqueológico. Agora vamos falar de outro objeto intrigante, o cilindro de Betz, encontrado em 1971, na Flórida e Iowa. Esse artefato metálico parece saído de um filme de ficção científica. Tudo começou quando a família Betz estava passeando por uma floresta após um incêndio florestal. Eles encontraram um cilindro metálico perfeitamente liso, com cerca de 20 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura. A princípio, parecia apenas um pedaço de metal abandonado. Mas ao examiná-lo mais de perto, perceberam que ele tinha um design incomum e parecia ser feito de materiais avançados. Curiosamente, o cilindro não mostrava sinais de ferrugem ou desgaste, apesar de estar enterrado no solo. Isso levantou suspeitas sobre sua origem e propósito. O que realmente chamou a atenção foi o comportamento estranho do objeto. Quando colocado em uma superfície inclinada, ele rolava de forma irregular, como se estivesse pensando antes de se mover. Especialistas foram chamados para investigar e as teorias começaram a surgir. Alguns sugeriram que poderia ser parte de um motor ou dispositivo mecânico antigo. Outros, no entanto, tinham ideias mais ousadas. Uma das hipóteses mais fascinantes é que o cilindro de Betz poderia ser uma espécie de sonda alienígena. Essa ideia ganhou força, porque o objeto parecia responder a estímulos externos, como luz e som. Testes realizados em laboratório revelaram que o cilindro era feito de uma liga metálica desconhecida, algo que não deveria existir naquela época. Será que ele foi deixado aqui por visitantes extraterrestres? Outra teoria sugere que o cilindro pode ter sido criado por uma civilização perdida, talvez até mais avançada do que imaginamos. Ele poderia ser parte de uma tecnologia esquecida pela história. No entanto, céticos argumentam que o objeto pode ser apenas uma peça industrial moderna, talvez parte de um equipamento militar ou científico que foi descartado acidentalmente. Mesmo assim, o mistério permanece. Por que um objeto tão simples causou tanta polêmica? E por que ele parecia se comportar de maneira tão incomum? Infelizmente, o cilindro de Betz desapareceu pouco depois de sua descoberta, tornando impossível novas análises. Isso só alimentou ainda mais as especulações sobre sua verdadeira natureza. Hoje, tudo o que resta são relatos e imagens do objeto. Mas essas evidências são suficientes para manter viva a discussão sobre sua origem e propósito. O cilindro de Betz nos lembra que, mesmo em pleno século XX, ainda podemos nos deparar com mistérios que desafiam nossa compreensão da realidade.
Agora, vamos falar de outro documento controverso, o Mapa de Piri Reis, criado em 1513 pelo almirante otomano Piri Reis. Esse mapa antigo é tão preciso que parece desafiar as limitações tecnológicas de sua época. O que torna esse mapa tão especial? Ele detalha não apenas partes do mundo conhecido na época, como também regiões que só seriam oficialmente descobertas séculos depois, como partes da Antártida. Sim, você ouviu certo, a Antártida. Esse continente gelado só foi descoberto oficialmente em 1820, mas o mapa de Piri Reis já mostrava sua costa, sem gelo. Como isso é possível? Alguns especialistas sugerem que o mapa pode ter sido baseado em fontes antigas, talvez até provenientes de civilizações perdidas que possuíam conhecimentos avançados sobre geografia. Outra teoria ainda mais ousada é que o mapa poderia ter sido influenciado por observações extraterrestres. Será que alienígenas visitaram a Terra e compartilharam informações sobre nosso planeta? O mapa também inclui detalhes impressionantes sobre as Américas, África e Europa, com uma precisão que seria impossível sem o uso de tecnologia moderna como imagens de satélite. Piri Reis afirmou que seu mapa foi compilado a partir de várias fontes, incluindo mapas antigos de navegadores europeus e árabes. Mas será que essas fontes realmente existiram? Uma explicação plausível é que civilizações antigas, como os egípcios ou os fenícios, poderiam ter realizado expedições globais muito antes do que imaginamos. Isso explicaria o conhecimento detalhado presente no mapa. No entanto, há algo ainda mais intrigante. O mapa mostra a Antártida sem suas camadas de gelo, algo que ocorreu pela última vez há cerca de 6.000 anos. Como alguém poderia ter registrado isso? Algumas pessoas sugerem que o mapa pode ser uma prova de que a humanidade já foi mais avançada no passado, mas perdeu grande parte de seu conhecimento devido a catástrofes globais. Outros especulam que o mapa poderia ser uma representação simbólica ou mesmo um guia espiritual, usado para navegar não apenas fisicamente, mas também metaforicamente. Independentemente de sua origem, o mapa de Piri Reis continua sendo um mistério que desafia nossa compreensão da história antiga e da evolução tecnológica. Ele nos lembra que o passado pode estar cheio de surpresas e que muitas vezes subestimamos o que nossos ancestrais eram capazes de fazer. Agora vamos falar de outro enigma polêmico: as pedras de Ica. Encontradas no Peru, essas pedras gravadas parecem conter imagens que desafiam nossa compreensão da história humana. Ao todo, são mais de 15.000 pedras, cada uma coberta com intrincadas gravuras. Elas mostram cenas que vão desde dinossauros até cirurgias avançadas e até mesmo telescópios. Como algo assim pode ser possível? Algumas das imagens mais impressionantes retratam humanos interagindo com dinossauros, algo que contradiz tudo o que sabemos sobre a linha do tempo evolutiva. Será que essas gravuras são reais ou apenas uma grande fraude? Os defensores das pedras de Ica argumentam que elas podem ser evidências de uma civilização antiga extremamente avançada, capaz de coexistir com dinossauros ou mesmo de viajar no tempo. Outra teoria sugere que as gravuras poderiam ser registros de conhecimentos extraterrestres. Talvez alienígenas tenham visitado a Terra e compartilhado informações sobre o passado do planeta. No entanto, críticos afirmam que as pedras são falsificações criadas para enganar turistas e colecionadores. Essa acusação ganhou força quando o médico peruano Javier Cabrera, que popularizou as pedras, admitiu ter comprado algumas delas de camponeses locais. Apesar disso, muitos ainda defendem a autenticidade das pedras, argumentando que sua complexidade e detalhes não poderiam ser fabricados por pessoas sem treinamento especializado.
Algumas das gravuras mostram procedimentos médicos avançados, como transplantes de órgãos e cesarianas. Isso levanta a questão: será que nossos ancestrais possuíam conhecimentos científicos muito além do que imaginamos? Outras imagens parecem representar mapas estelares e constelações desconhecidas na época. Será que elas foram inspiradas por observações extraterrestres ou mesmo por viagens espaciais? Independentemente de sua origem, as pedras de Ica continuam sendo um tema de debate intenso entre cientistas, historiadores e entusiastas de mistérios antigos. Para alguns, elas são provas de que a humanidade já foi muito mais avançada no passado, mas perdeu seu conhecimento devido a catástrofes globais ou colapsos sociais. Para outros, as pedras são apenas uma curiosidade cultural, talvez criadas como parte de rituais religiosos ou mitológicos. Mas isso explica toda a complexidade das imagens? O mistério das pedras de Ica nos lembra que ainda há muito a ser descoberto sobre nosso passado. Cada nova peça do quebra-cabeça nos desafia a repensar o que sabemos sobre a história humana. Agora vamos falar de outro enigma fascinante: a lâmpada de Denderah. Localizada no teto do templo de Hathor, em Denderah, essa representação hieroglífica parece mostrar algo incrivelmente avançado para sua época. O que torna essas imagens tão especiais: elas retratam figuras que se assemelham a lâmpadas elétricas, com estruturas semelhantes a filamentos e bases conectadas a cabos. Será possível que os egípcios conheciam eletricidade? Alguns pesquisadores sugerem que essas gravuras podem ser evidências de que o Egito Antigo possuía conhecimentos tecnológicos muito além do que imaginamos. Talvez eles tenham usado iluminação elétrica em seus templos. Outra teoria ainda mais audaciosa é que essas lâmpadas poderiam ter sido inspiradas por visitantes extraterrestres. Será que alienígenas compartilharam tecnologia avançada com os egípcios? No entanto, arqueólogos tradicionais argumentam que essas imagens não são lâmpadas, mas sim representações simbólicas de rituais religiosos. Eles acreditam que as figuras representam flores de lótus ou serpentes sagradas. Mas há algo que chama a atenção. As lâmpadas estão conectadas a estruturas semelhantes a cabos e dispositivos. Isso seria apenas uma coincidência ou uma interpretação errada dos símbolos? Algumas pessoas sugerem que os egípcios poderiam ter descoberto formas rudimentares de eletricidade, talvez usando baterias como a famosa pilha de Bagdá, encontrada no Iraque. Se isso for verdade, isso significaria que a humanidade já experimentava energia elétrica há milhares de anos, muito antes de Thomas Edison ou Nikola Tesla. Outros especialistas acreditam que as imagens podem ser metáforas espirituais, representando a ideia de iluminação ou energia divina. Nesse caso, elas não seriam objetos físicos, mas sim conceitos abstratos. No entanto, a semelhança com lâmpadas modernas é inegável. Como explicar algo tão específico em uma cultura que supostamente não tinha acesso à eletricidade? O mistério da lâmpada de Denderah nos leva a refletir sobre a possibilidade de que civilizações antigas possuíam conhecimentos perdidos ou foram influenciadas por forças externas. Essa ideia desafia nossa visão linear da história, sugerindo que o progresso humano pode não ter seguido uma linha reta, mas sim passado por altos e baixos ao longo dos séculos. Agora vamos falar de outro objeto intrigante: a bateria de Bagdá. Encontrada em 1936, nas ruínas da antiga Mesopotâmia, atual Iraque, esse artefato parece desafiar tudo o que sabemos sobre a evolução tecnológica. O que torna essa bateria tão especial? Ela consiste em um pequeno vaso de barro, uma haste de ferro e um cilindro de cobre.
Quando preenchido com um eletrólito, como vinagre ou suco de limão, o dispositivo poderia gerar uma pequena corrente elétrica. Alguns cientistas sugerem que a bateria de Bagdá poderia ter sido usada para fins práticos, como galvanização, revestimento de objetos com metal, ou até mesmo para fins médicos, como alívio de dores. Outros especulam que ela poderia ter sido usada em rituais religiosos ou místicos. Talvez fosse uma ferramenta para criar fenômenos milagrosos, como choques elétricos, para impressionar as pessoas. Mas como uma civilização tão antiga poderia ter desenvolvido algo tão avançado? Essa pergunta levou alguns a sugerir que a humanidade já foi muito mais tecnologicamente avançada no passado do que imaginamos. Outra teoria ainda mais ousada é que a bateria de Bagdá poderia ser evidência de contato extraterrestre. Será que alienígenas compartilharam conhecimentos científicos com nossos ancestrais? No entanto, críticos argumentam que o artefato pode não ser uma bateria, mas sim um simples objeto de armazenamento ou parte de um sistema ritualístico sem conexão com eletricidade. Apesar disso, experimentos modernos com réplicas da bateria de Bagdá provaram que ela realmente funciona como uma célula galvânica básica. Isso sugere que seus criadores sabiam exatamente o que estavam fazendo. Se isso for verdade, significa que a humanidade dominava conceitos básicos de eletricidade há mais de 2000 anos, muito antes de Alessandro Volta inventar a primeira bateria moderna no século XIX. Algumas pessoas acreditam que a bateria de Bagdá pode ser apenas uma peça isolada de tecnologia perdida. Mas será que existiram outros dispositivos semelhantes que não sobreviveram ao tempo? Outros sugerem que o artefato pode ter sido usado para fins medicinais, como eletroterapia primitiva. Isso explicaria sua simplicidade e funcionalidade limitada. Independentemente de sua finalidade original, a bateria de Bagdá continua sendo um dos maiores mistérios da arqueologia. Ela nos lembra que o passado pode estar cheio de surpresas que ainda não entendemos completamente. Agora vamos falar de outro enigma intrigante, o mural de Sacsayhuaman. Localizado nas montanhas perto de Cusco, no Peru, esse sítio arqueológico é famoso por suas pedras gigantescas perfeitamente encaixadas. Mas o que realmente chama a atenção são os murais e gravuras encontrados nas pedras. Algumas delas parecem retratar figuras humanoides, com capacetes e trajes que lembram astronautas modernos. Como isso é possível? Alguns pesquisadores sugerem que essas imagens podem ser evidências de contato extraterrestre na antiguidade. Será que os incas tiveram encontros com visitantes de outros planetas? Outra teoria é que essas figuras representam deuses ou seres mitológicos adorados pelos incas. No entanto, os detalhes precisos das gravuras levantam dúvidas sobre essa interpretação. As pedras de Sacsayhuaman são tão perfeitamente cortadas e encaixadas que até hoje ninguém sabe ao certo como os incas conseguiram tal façanha sem o uso de ferramentas modernas. Algumas das pedras pesam mais de 100 toneladas e estão posicionadas em ângulos impossíveis de serem alcançados com as tecnologias disponíveis na época. Isso levou alguns a especular que eles possuíam conhecimentos avançados ou ajuda externa. Outros sugerem que as gravuras podem ser representações simbólicas de rituais religiosos ou eventos astronômicos. Mas será que isso explica a semelhança com tecnologia futurista? Uma das imagens mais debatidas parece mostrar uma figura segurando algo semelhante a uma esfera luminosa ou dispositivo tecnológico. Será que isso representa um artefato alienígena ou uma invenção inca desconhecida? Independentemente da explicação, o mural de Sacsayhuaman continua sendo um tema de debate intenso entre arqueólogos, historiadores e entusiastas de mistérios antigos.
Para alguns, ele é uma prova de que civilizações antigas tinham acesso a conhecimentos perdidos ou foram influenciadas por forças externas, sejam elas extraterrestres ou outras culturas avançadas. Para outros, as gravuras são apenas expressões artísticas de uma cultura rica em mitologia e simbolismo. Mas isso explica toda a complexidade e precisão das construções? O mistério de Sacsayhuaman nos lembra que ainda há muito a ser descoberto sobre as civilizações pré-colombianas e suas realizações tecnológicas. Agora vamos falar do último objeto da nossa lista, os crânios de cristal. Esses artefatos misteriosos têm sido alvo de debates, lendas e especulações por décadas. Feitos de cristal de quartzo puro, esses crânios são incrivelmente detalhados e parecem desafiar as limitações tecnológicas de sua suposta época de criação. Como nossos ancestrais conseguiram esculpir algo tão perfeito? Alguns acreditam que os crânios foram criados por civilizações antigas, como os maias ou astecas, talvez como ferramentas espirituais ou objetos de adoração. Mas será que eles possuíam a tecnologia necessária para tal façanha? Outra teoria sugere que os crânios poderiam ser relíquias extraterrestres, deixadas na Terra como mensagens ou presentes de civilizações alienígenas avançadas. No entanto, testes científicos realizados em alguns desses crânios revelaram que eles foram fabricados com ferramentas modernas, levantando suspeitas de que sejam falsificações criadas no século XIX. Apesar disso, muitos ainda defendem a autenticidade dos crânios, argumentando que suas propriedades energéticas e simbolismo transcendem explicações científicas convencionais. Algumas pessoas relatam experiências místicas ao interagir com os crânios, como visões ou sensações de conexão com outras dimensões. Será que eles possuem propriedades sobrenaturais? Outros sugerem que os crânios podem ser dispositivos de armazenamento de informações, semelhantes a discos rígidos modernos. Talvez eles contenham conhecimentos antigos, codificados em suas estruturas cristalinas. Independentemente de sua origem, os crânios de cristal continuam a capturar a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Eles representam o mistério, o desconhecido e o potencial ilimitado do passado humano. O que podemos aprender com todos esses objetos misteriosos que exploramos hoje? Talvez a maior lição seja que a curiosidade humana é infinita e que sempre haverá perguntas sem respostas. Esses mistérios nos lembram que o passado pode estar cheio de surpresas e que ainda temos muito a descobrir sobre quem somos e de onde viemos. Se você gostou dessa jornada pelos objetos mais curiosos de origem desconhecida, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Quem sabe eles também não se apaixonem por esses enigmas fascinantes. Inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Aqui exploramos mistérios, ciência e curiosidades que vão expandir sua mente e alimentar sua imaginação. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for lançado. Até a próxima aventura, continue questionando, explorando e buscando respostas para os grandes mistérios do universo.